Nesta época, os seres humanos estavam progredindo. E isto mudaria a história do para sempre. Eles deixaram de morar em cavernas e começaram a construir suas residências, as casas. O próximo grande evento na vida do aconteceria na antiga civilização da Suméria. Aqui no Oriente Médio, em torno de 4... Bom, aí está. Oriente Médio, 4000 a.C. Nesta época, o povo da Suméria decidiu dar ao sua independência. Os sumérios pararam de riscá-lo em ossos e o tornaram livre, representando-o na forma de um objeto simbólico, um cone. O torna-se civilizado. Esta transformação mudou não só a vida do mas também o curso da história. A invenção desse objeto simbólico permitiu aos sumérios fazer algo que ninguém havia feito antes. Adicionando riscos a um galho ou a um osso, só era possível somar, mas com os objetos era possível subtrair. Então, se tivermos 6 galinhas e comermos 5 delas, vejam o que vai dar. Indigestão. Não, você inventou a aritmética. Foi o maior progresso na vida do até agora. Mas por que aconteceu aqui? Para descobrir, iremos até onde isto não aconteceu. Conheçam os Walpiri do interior da Austrália. Este povo vinha tocando suas vidas por aqui há uns 30 mil anos, até um antropólogo chegar e perceber que eles não usavam números. As pessoas se interessam muito pelos Walpiri, porque no nosso idioma não usamos números. Temos uma palavra para mas é só. Até recentemente, os Walpiri conseguiam viver sem usar números. Como foi que conseguiram este feito? As coisas que vocês fazem no seu mundo aqui são feitas de outra forma. Veja o velho Japal Jarri. Ele cresceu sem conhecer qualquer número. Olá, Japal Jarri. Quantas vezes já se casou? Uma. Quantos netos você tem? Muitos. Japal Jarri diz o nome de seus netos. O que ele não diz é 4, pois não faz parte do seu vocabulário. Muitos. Gerações passadas dos Walpiri não falam em horas exatas do dia, só da posição do sol. Eles nem lidam com distâncias, porque suas terras não são mapeadas com números, mas com músicas contendo todas as informações que precisam. Estas músicas tradicionais, profundamente enraizadas na cultura deles, são fonte de grande orgulho nacional. O fato é que, na vida tradicional dos Walpiri, eles realmente não precisam de um sistema numérico, muito menos de aritmética. Então, por que, no outro lado do mundo, há 6.000 anos, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o em um objeto e inventar a matemática? O que tinha de tão diferente na vida no Oriente Médio? Por que as pessoas aqui eram tão afoitas em aprender a matemática? Talvez fosse pela enorme quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar. Ao contrário dos Walpiri, os sumérios viviam em cidades, e estas precisam de organização. Grãos tinham que ser armazenados e distribuídos, e calcular quanto cada pessoa deveria receber exigia aritmética. Por isso, os sumérios transformaram o em um objeto cônico. Este objeto tornava possível a aritmética necessária para avaliar a riqueza, calcular lucro e prejuízos e, talvez o mais importante, cobrar impostos. Sim, podemos culpar a vida urbana pela invenção da matemática.
A habilidade com a aritmética não era a única coisa de que os sumérios precisavam. Eles também precisavam manter um registro permanente de seus cálculos. Mas espere aí, a escrita ainda não tinha sido inventada. Os números, aparentemente, foram a primeira escrita no mundo. Aconteceu da seguinte maneira. Um número específico de cones era colocado em um envelope de argila e este era lacrado. Mas após lacrar o envelope, como lembraria quantos cones ele continha? Um pequeno problema, é verdade. Mas espere um pouco. Eles pegaram outro cone e fizeram um número de marcas na parte externa do envelope, equivalente ao número de cones que havia no interior. Então, um sujeito esperto concluiu que, a princípio, não precisaria dos envelopes, e pensando bem, nem dos cones. Poderia apenas fazer as marcas em um tablete de argila e pronto. Teria um registro dos números. O conceito da escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios agora eram capazes de manter registros permanentes de seus cálculos, e estes podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números e eram treinadas desde a infância. Elas se tornaram uma elite poderosa e muito bem paga, que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo, o grande presente dos sumérios para o mundo foi o contador. O número 1 agora era disciplinado e organizado como nunca. Tornou-se uma ferramenta poderosa, que poderia ser usada para construir impérios. Que foi precisamente o que aconteceu com o 1 na próxima encarnação.